Salve turma, reta final do curso Pandas Essencial, você está no Xavier Code, eu sou o professor Samuca, seja bem-vindo. Já peço para você deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos lá falar de um tópico super importante na hora de fazer nossas análises, que é o tópico de ordenação. Assim como várias linguagens de programação e em vários algoritmos, nós temos que a ordenação é um ponto importante, né, que pode ser crucial para o seu algoritmo ou para a sua análise. Aqui no Pandas, a gente também tem métodos já feitos, implementados, que facilitam nós a ordenar o nosso conjunto de dados, nosso dataset, nossa tabela, de algumas maneiras. Eu vamos mostrar algumas delas agora. Então vamos supor que a gente tem, pessoal, esse data frame aqui, ó, essa tabelinha aqui, que é uma tabela que mostra notas de alunos numa dada disciplina. Então a gente tem 4 registros, que seriam as notas do João, Maria, José e Alice. Nós temos as idades deles também, e nós temos as notas finais desses alunos para uma dada disciplina. Vamos supor que a gente queira, nesse momento, organizar a nossa tabela, ordenando os alunos de modo que a gente vai colocar em ordem decrescente pela nota, ou seja, a gente quer ordenar os alunos com a maior nota final para a menor nota final. Então, a gente quer ordenar em ordem decrescente pelo valor dessa coluna aqui, ó, nota final. Então, a gente quer fazer essa classificação para nós. No Pandas, ele oferece para nós o método Sort Values, que ele ordena valores ao longo de um eixo. Então, assim como a gente tinha naqueles métodos apply, apply match e tudo mais, que nós vimos o conceito de eixo, né? Onde o eixo 0 ele iria nessa direção da tabela e o eixo 1 ia nessa direção, aqui a gente pode fazer a ordenação dos registros também de acordo com o eixo, né? A gente pode ordenar as linhas, né, de acordo com uma dada coluna, ou a gente pode ordenar a coluna de acordo com as linhas. A gente pode fazer dessa maneira. Nesse caso, a gente quer ordenar as linhas, né, de acordo com o valor de uma dada coluna. Então, para isso, a gente usa o eixo 0, que é o padrão é o valor padrão que nós temos aqui nesse método, tá bom? Se você entrar aqui na documentação, né, do Pandas para essa função, você vai ter todos os parâmetros, o eixo aqui é 0, né, por padrão, então você vai ter vários parâmetros aqui que você pode explorar, inclusive com muitos exemplos aqui bem didáticos para você entender um pouco mais dessa função. Mas vamos aqui ao jeito mais básico, que vai ser o seguinte, ó. Eu quero pegar essa minha tabela de notas e eu quero ordenar os valores dela de acordo com uma dada coluna. Então, por uma coluna, by a coluna nota underline final. Então, se eu fizer isso, ele vai retornar para nós um dataset, um novo data frame, onde está organizado as nossas linhas de acordo com a nota final. Mas note que, por padrão, o método retorna uma cópia dos dados ordenados em ordem crescente, ascendente. Então, está começando das menores notas até para as maiores, mas a gente quer a ordenação ao contrário, né? O que nós queremos fazer é ordenar os alunos ao contrário, né? Nós queremos dos maiores para os menores. Então, a gente pode simplesmente usar um outro parâmetro aqui do Sort Values, que é fazer, olha, para esse parâmetro aqui, o ascendente é falso, ou seja, eu quero que você ordene por essa coluna sem ser em ascendente, ou seja, de ordem descendente, decrescente. Fazendo isso, ele vai ordenar as linhas para nós dessa forma. Então, olha só que fácil. A gente quer ordenar as nossas linhas, né, da nossa tabela, de acordo, né, by uma dada coluna, que é a nota final, e nós estamos falando que não vai ser em ascendente, não vai ser em ordem crescente. Então, isso é falso, vai ser em ordem decrescente. A gente faz dessa forma. Então, note que quando a gente ordenou, o Pandas aqui, ele mantém todos os valores das colunas, tá? Ele só dá um swap mesmo nas linhas. Inclusive, ele mantém os índices originais da nossa tabela aqui também, tá bom? Ele retorna uma cópia com os índices originais e nós vimos no vídeo lá passado que se a gente quisesse, poderíamos dar um reset index aqui com drop true. Ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma cópia com essa ordenação resetando os índices de 0 até n-1, onde n é o número de linhas, tá? Mas eu vou deixar isso aqui de fora por esse momento. Vocês podem explorar isso aqui depois de novo. Muito bem, nós temos essa nossa classificação e note que aqui nós temos duas alunas que estão empatadas na nota, né? Nós ordenamos então em ordem decrescente pela nota, mas a gente tem duas alunas que estão empatadas. Vamos supor que você queira fazer um critério de desempate. Se você tiver alunos com nota empatada, você quer ordenar depois por ordem alfabética. Então, no caso, se tem empate nesses dois alunos aqui, a Alice, que começa a letra com A, deveria vir antes da Maria, que começa com M. Então, a gente pode fazer essa ordenação em 2 etapas também, ou até em mais etapas, pelo Sort Values também. Basta que a gente faça da seguinte maneira, pessoal. Basta que a gente faça, na hora aqui, ó, da gente fazer a nossa
a nossa ordenação, basta que ao invés de a gente passar uma única string, a gente passa uma lista de strings. Assim como a gente fez com o agrupamento. Então, dessa forma, ó, eu vou tirar o ascending aqui. Dessa forma, o que eu estou fazendo? Ó, ordene para mim inicialmente pela nota final e depois, caso haja empate, ordene pelo nome. Então, a gente pode fazer dessa maneira aqui. Por padrão, se a gente fizer dessa forma, o que vai acontecer é que a gente vai ter a ordenação em ordem crescente para as duas colunas. Ó. É isso que vai acontecer. Ó. A gente vai ter a ordem crescente para as duas colunas. Então, primeiro, ó, começou do menor e depois em ordem crescente também alfabética. Empatou aqui, colocou em ordem alfabética aqui. Mas nós queremos que a nota ela seja em ordem decrescente, ou seja, ela não seja ascendente, a ordenação dela não seja ascendente. Mas como nós estamos ordenando por duas colunas, nós temos que informar a ordem, se vai ser em ordem crescente ou não, para cada uma dessas colunas. Então, fazendo isso, eu quero que a nota final seja inicialmente, eu quero ordenar minha tabela inicialmente pela nota final em ordem decrescente, e depois, caso haja empate, eu quero ordenar pelo nome em ordem crescente, ou seja, em ordem ascendente. E aqui eu coloco true. Fazendo dessa forma, a gente tem exatamente o resultado que nós gostaríamos, que é, nós temos a ordenação pelas notas e nós tínhamos um empate antes, né, entre a Maria e a Alice, mas agora a gente está colocando uma outra ordenação em cima do nome em ordem alfabética, ou seja, em ordem crescente. Então, ó, ordena os registros primeiramente pela coluna nota final em ordem decrescente, então reordena os registros empatados, ou seja, com a mesma nota final, em ordem alfabética. É isso que nós temos. E se você olhar aqui, pessoal, note que isso aqui retorna uma cópia. O nosso data frame original não foi alterado. Ele continua sendo com o João aqui, ó, tudo do jeito que estava. E se a gente quisesse, então, alterar a próprio dataset, a gente teria que, então, passar o quê? Um parâmetro adicional, que seria o inPlace, que nós vimos em outro método também. Então, olha, faça essa ordenação para nós, mas altere a própria dataset, o próprio data frame aqui para nós. Então, com isso, a gente tem agora a ordenação no próprio data frame. Antigamente, mesmo tendo feito a ordenação, não alterou o data frame original, mas agora passando o inPlace igual a true, alterou, a gente tem o dataset reordenado. Mas note que uma observação, nós temos aqui que os índices eles estão com o valor original, tá bom? Os índices estão com o valor original. Se você quisesse, você poderia então resetar os índices, como eu mostrei agora há pouco. Eu deixo isso como atividade, como tarefa para vocês, para pegar esse data frame ordenado e agora resetar os índices para começar de 0 até 3. E com isso, pessoal, é uma função super simples, um método super simples e super poderoso que você pode fazer para ordenar os seus registros no seu data frame, tá bom? E em múltiplas escalas, né? Você pode fazer uma ordenação primeiro com uma dada coluna e depois para os empates você faz uma ordenação por uma outra coluna. Então é muito, muito interessante essa função e super poderosa. E com isso a gente termina esse tópico. A gente termina então agora todos os tópicos desse curso. No próximo vídeo a gente vem então com alguns exercícios para assim fechar, coroar esse curso de Pandas Essencial. Então nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!